No meio da multidão efervescente da Feira de São João, em Porto, Beatriz sentiu o coração disparar como um relógio antigo de corda solta. Ana, com seu vestido florido dançando ao vento do Douro, ria alto para um grupo de amigos, alheio ao furacão que se aproximava. Num impulso que nem ela mesma compreendia, Beatriz avançou, derrubando acidentalmente uma taça de vinho verde que se espatifou aos pés de Ana, salpicando o chão de cacos e vinho tinto como sangue de uma ferida aberta. Perdão, murmurou Beatriz, mas seus olhos traíam um segredo. Não era acidente, era o grito de anos de desejo reprimido. Ana ergueu o olhar, surpresa, e por um instante, o mundo parou. O cheiro de sardinha assada, o som das concertinas, o pulsar das luzes de martelo no ar festivo, tudo se dissolveu num silêncio ensurdecedor entre elas. Beatriz Oliveira era a rainha indiscutível do império vinícola que herdara do pai, um homem de mãos calejadas pelo sol inclemente das vinhas do Douro. Aos 38 anos, ela comandava Vinhas Eternas, uma empresa que exportava vinhos para os 4 cantos do mundo, de Lisboa a Nova Iorque, passando pelas adegas escondidas de Paris. Seu escritório no topo da colina de Vila Nova de Gaia era um santuário de carvalho escuro e garrafas empoeiradas, onde o ar carregava o perfume adocicado de uvas maduras e segredos antigos. Beatriz era alta, de traços afiados como as curvas das colinas do Rio, com cabelos negros cortados num bob impecável que gritava autoridade. Vestia-se sempre de tons terrosos, bege, castanho, ocre, como se quisesse fundir-se à terra que a sustentava. Mas por trás da fachada de CEO implacável, que negociava contratos com a frieza de um inverno portuense, batia um coração que ansiava por algo mais suave, mais vivo, Ana. Ana Moreira chegara a Vinhas Eternas há 2 anos como designer gráfica, contratada para revitalizar a imagem da marca com toques modernos, inspirados nas tradições portuguesas. Aos 32, ela era o oposto de Beatriz, baixa e curvilínea, com sardas salpicando o nariz como confetes de uma festa de São João e cabelos castanhos ondulados que caíam como cascatas selvagens até os ombros. Vinda de uma família de azulejistas em Coimbra, Ana trazia consigo o espírito criativo das artesãos que moldavam azulejos azuis com cenas de amores proibidos e heróis trágicos. Seu ateliê improvisado no andar inferior da empresa era um caos organizado de papéis, tintas e esboços de rótulos que evocavam as saias rodadas das ranchadoras e os olhares melancólicos dos fados. Ana ria fácil, com uma gargalhada que ecoava pelos corredores de pedra e carregava sempre um cachecol colorido, tecidos à mão por sua avó, como um talismã contra a rigidez do mundo corporativo. O crush de Beatriz por Ana era um segredo guardado a 7 chaves, mais precioso que qualquer reserva de vinho do Porto envelhecido. Começara num dia chuvoso de outono, quando Ana entrara no escritório com um protótipo de rótulo, um desenho de videiras entrelaçadas com figuras femininas dançando ao luar, inspirado nas lendas das Mouras Encantadas. É para capturar a essência feminina do vinho, dissera Ana, os olhos brilhando como o Tejo ao pôr do sol. Beatriz, que sempre vira seu negócio como uma extensão do legado patriarcal do pai, sentira um tremor. Aquela mulher, com sua paixão descomprometida, abria fendas na armadura que Beatriz usava desde os 20 anos, quando descobrira sua atração por mulheres num colégio interno católico em Braga, onde os sussurros de orações noturnas mal encobriam os desejos proibidos. Desde então, Beatriz observava Ana de longe, no refeitório, onde ela devorava pastéis de nata com os dedos lambuzados de creme, nas pausas para café, onde contava histórias de sua infância em Coimbra, correndo pelas ruas empedradas atrás de balões de São Martinho, ou nas reuniões, onde defendia suas ideias com a ferocidade de uma fadista desafiando o destino. Beatriz evitava toques acidentais, olhares prolongados, qualquer sinal que pudesse trair o vulcão adormecido. Em vez disso, afundava-se no trabalho, viagens a Bordeaux para feiras de vinhos, jantares com investidores em Lisboa, onde o fado de Amália Rodrigues ecoava como um lamento por amores não vividos. Mas à noite, sozinha no seu apartamento minimalista em Foz do Douro, com vista para o Atlântico agitado, Beatriz sonhava com Ana, sonhos onde as ondas do mar se entrelaçavam como dedos e o sal do oceano misturava-se ao dulçor do vinho.
A Feira de São João, aquela noite fatídica de junho, era o ápice da tradição portuense. Ruas enfeitadas com martelos de plástico, fogueiras crepitando como corações em chamas e o cheiro de sardinhas grelhadas misturado ao perfume de manjerico. Beatriz não planejara ir, detestava multidões, preferia a solidão das adegas. Mas o destino, caprichoso como o clima do norte, interveio. Um e-mail de Ana, convidando a equipe para celebrar o lançamento de uma nova linha de vinhos rosé. Venha, Beatriz. Vai ser como um fado vivo, cheio de paixão. A fizera ceder. Vestira-se casualmente pela primeira vez em anos, uma blusa de linho branca e calças justas, sentindo-se exposta como uma videira sem folhas. Quando a taça se quebrou, o tempo congelou. Ana piscou, os lábios entreabertos em surpresa, e então sorriu, um sorriso que iluminava mais que os lampiões da feira. Ora, Beatriz! Que entrada dramática! Parece cena de um filme do Manuel de Oliveira. Ela se abaixou para ajudar a recolher os cacos, seus dedos roçando os de Beatriz num toque elétrico, breve como um raio de verão. O vinho tinto manchara o vestido de Ana, uma flor vermelha brotando no tecido florido. Não se preocupe, disse Ana, erguendo-se com graça. Vinho é para ser derramado, não guardado. Como a vida. Seus olhos, verdes como as vinhas em primavera, fixaram-se nos de Beatriz e por um segundo, o barulho da feira, risos, música, o tilintar de copos, sumiu. Beatriz sentiu o peito apertar, o segredo subindo à garganta como espuma de um vinho jovem. Eu não sou assim, desastrada, gaguejou Beatriz, a voz rouca, traindo a compostura de salas de conselho. Mas você me desestabiliza, Ana. Sempre. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, como vinho transbordando de uma garrafa mal tampada. Ana inclinou a cabeça, o sorriso vacilando para algo mais profundo, mais inquisitivo. Desestabiliza? Como assim? A multidão os empurrou para mais perto, ombros colidindo, o calor dos corpos alheios amplificando deles. Beatriz, com o coração martelando como os brinquedos da festa, estendeu a mão. Dança comigo. Aqui, agora. Antes que eu me arrependa. Elas dançaram, não um fado formal, mas um improviso selvagem ao som de uma banda de rua tocando à imoraria. Ana ria, girando nos braços de Beatriz, o manjerico preso no cabelo roçando o rosto da CEO. Pela primeira vez, Beatriz sentiu-se leve, como se as responsabilidades, o império, as expectativas da família conservadora, o peso de ser a Sra. Oliveira, evaporassem no ar salgado do Douro. Conversaram entre giros. Ana falou de sua avó, que tecia histórias em azulejos sobre amores lésbicos nas cortes medievais de Portugal. Beatriz, relutante, admitiu sua solidão, como se o vinho fosse seu único companheiro fiel. Você é como um rótulo que eu não consigo decifrar, confessou Beatriz, a voz baixa. Bonita por fora, mas cheia de camadas que me deixam tonta. Quando a música parou, elas pararam ofegantes, faces curadas. Ana tocou o braço de Beatriz, um gesto inocente que incendiou tudo. Então, vamos decifrar juntas? Amanhã, no meu ateliê? Eu mostro uns esboços novos. Beatriz assentiu, o mundo girando de novo, mas agora com cor. Caminharam pela ribeira, o rio refletindo as luzes como estrelas caídas, e pela primeira vez, Beatriz permitiu-se sonhar acordada. Talvez, só talvez, o amor não fosse uma videira murcha, mas uma que renascia cada estação. Mas o amanhecer trouxe as primeiras sombras. No ateliê de Ana, cercado de desenhos de mulheres entrelaçadas em abraços castos, cheias de emoção contida, Beatriz chegou com um buquê de rosas brancas, símbolo de pureza, como nas procissões de Nossa Senhora em Fátima. Ana, de avental salpicado de tinta azul como os azulejos da Capela das Almas,
recebeu-a com um beijo na bochecha, português e efusivo. Que lindo! Como as rosas do jardim da minha avó em Coimbra. Elas trabalharam lado a lado, rindo de ideias malucas. Um rótulo com duas mulheres colhendo uvas ao luar, mãos tocando na fruta madura. O ar cheirava a tinta fresca e a Beatriz, perfume de sândalo e couro, misturado ao vinho imaginário. Foi ali, entre pinceladas, que o primeiro sussurro de dúvida surgiu. O telefone de Beatriz vibrou, uma mensagem de sua irmã mais velha, Maria, herdeira secundária da empresa. Beatriz, o que é isso de rumores na feira? Cuidado com aparências. O pai não aprovaria. Beatriz silenciou o aparelho, mas Ana notou. Tudo bem? Perguntou, os olhos preocupados. Família, respondeu Beatriz, forçando um sorriso. Sempre complicada como um vinho envelhecido demais. Não mencionou o segredo da família, o pai, devoto católico, que a pressionara para casar com um enólogo viúvo em Vila Real, ignorando os olhares que Beatriz lançava para as convidadas nos jantares. Os dias seguintes foram um bálsamo. Elas se encontravam em segredo, almoços em tascas escondidas na baixa, onde pediam francesinhas sem molho para não manchar os papéis, passeios pelo jardim do Palácio de Cristal, onde os pavões gritavam como fadistas, noites em que Ana levava Beatriz a sessões de fado na Casa da Guitarra, onde as vozes roucas cantavam de saudades que ecoavam o coração delas. Beatriz, pela primeira vez, abriu-se, com toda a morte precoce da mãe, afogada num acidente no Douro, deixando-a sozinha com um pai que via fraqueza em emoções. Eu construí muralhas, disse ela uma noite, sob as estrelas de Miragaia. Mas você as derruba com um sorriso. Ana, por sua vez, revelou sua própria ferida, um amor passado em Lisboa, com uma galerista que a traíra por ambição, deixando-a com cicatrizes como rachaduras num azulejo. O romance floresceu devagar, como uma vinha sob o sol tímido do norte, toques casuais que se prolongavam, olhares que diziam mais que palavras, beijos roubados na sombra de igrejas barrocas, castos, mas carregados de promessa. Beatriz sentia-se renascer, Ana, completada. Mas o mundo exterior, com sua teia de tradições e julgamentos, começava a apertar. O verão em Porto é um milagre efêmero, dias longos banhados em luz dourada, noites mornas onde o Atlântico sussurra promessas. Beatriz e Ana mergulharam nesse idílio com a avidez de quem descobre um tesouro enterrado nas praias de Matosinhos. Pela manhã, Beatriz acordava no seu apartamento em Foz, o som das ondas quebrando como aplausos para seus sonhos. Pensava em Ana, no jeito como ela mordia o lábio ao concentrar-se num desenho, ou como seus pés descalços dançavam no ateliê ao som de um CD de Marisa. Mandava mensagens discretas. Café no Majestic? Traga seu sorriso. O Café Majestic, com suas paredes azulejadas de cenas mitológicas, era o refúgio perfeito. Mesas de mármore onde poetas como Fernando Pessoa outrora sonhavam, agora testemunhando o florescimento de um amor moderno. Ana chegava sempre com um caderno de esboços, páginas cheias de vinhas humanizadas, mulheres com videiras por cabelos, colhendo frutos que sangravam vinho rubi. Inspirada em você, dizia, curando. Elas conversavam horas, sobre o azulejo como metáfora da alma portuguesa, fragmentado mas belo, sobre o vinho como elixir de memórias, cada gole um pedaço de história. Beatriz, que sempre vira o vinho como negócio, agora o via através dos olhos de Ana, poesia líquida. Uma tarde, enquanto provavam um novo lote de rosé no terraço da adega, Ana inclinou-se e roçou os lábios na têmpora de Beatriz. Você sabe, né? Isso é real. Não é um sonho de fado. Beatriz, com o coração aos pulos, retribuiu com um abraço, sentindo o calor do corpo de Ana como o sol em uvas maduras. Mas as muralhas da sociedade portuense, enraizadas em séculos de catolicismo e tradição familiar, não demoraram a se erguer. A primeira rachadura veio na forma de um jantar familiar na casa solarenga dos Oliveira, em Sedufeita.
Beatriz convidara Ana como colega de trabalho, um disfarce frágil como vidro de cristal. A mansão, com seus salões de azulejos do século XVII retratando caçadas e amores corteses, cheirava a bacalhau à Brás e a segredos velados. Maria, a irmã de Beatriz, uma mulher de 45 anos com lábios finos e olhos de falcão, recebeu Ana com cortesia gélida. Então, você é a artista que está revitalizando nossa imagem? Que moderno! O pai de Beatriz, já falecido há uma década, pairava como fantasma nas fotos emolduradas, um homem de bigode espesso, olhando com desaprovação. O jantar foi uma dança tensa. Ana, com seu vestido de algodão estampado de folhas de videira, tentou encantar com histórias de Coimbra as serenatas de fado de Coimbra, onde rapazes cantam para janelas de donzelas. Mas Maria cortava: nossa família é de tradições antigas, Ana. Vinho não é só arte, é legado. Beatriz precisa de alguém que entenda isso. Beatriz, sentada à cabeceira, sentia o estômago revirar como vinho azedo. Quando Ana mencionou casualmente um festival LGBT em Lisboa, o silêncio caiu como uma cortina de ferro. O tio de Beatriz, um viúvo devoto que frequentava a Sé do Porto, pigarreou. Esses tempos modernos perdem o rumo. Deus fez homem e mulher para... Beatriz interrompeu, a voz afiada: tio, estamos falando de arte, não de sermões. Mas o dano estava feito. Ana, pálida, baixou os olhos para o prato. Na saída, no jardim iluminado por lanternas de papel, Ana sussurrou: eles me veem como intrusa, né? Como uma mancha no linho imaculado. Beatriz puxou-a para um canto sombreado, atrás de uma trepadeira de jasmim. Você é a cor que eu preciso. Eles não entendem ainda. Beijaram-se ali, um beijo urgente, cheio de frustração e fogo, lábios se encontrando como ondas em rochas, mas parando antes do abismo, respeitando o ritmo lento de seus corações. Vamos devagar, murmurou Beatriz. Como um vinho que precisa de tempo para amadurecer. As semanas seguintes foram uma bolha de felicidade roubada. Elas escapavam para o interior do Douro, piqueniques em miradouros onde o rio serpenteava como uma fita de seda verde, provando queijos de azeitão e pães de milho. Ana desenhava Beatriz reclinada na relva, traços suaves capturando a vulnerabilidade por trás da força. Você é como a rainha de Eleonor, dizia Ana. Fundadora de conventos, protetora de artes, mas com um coração que sangra por amores ocultos. Beatriz ria, mas no fundo, temia. Sua posição como CEO a tornava alvo de fofocas na comunidade vinícola, onde casamentos arranjados ainda selavam alianças. O conflito irrompeu numa tarde de julho, durante a vindima precoce. As vinhas da Vinhas Eternas fervilhavam de trabalhadores, mulheres de lenços na cabeça, homens de camisas suadas, colhendo uvas moscatel sob o sol impiedoso. Beatriz, de calça jeans e botas enlameadas, supervisionava, sentindo-se viva na terra. Ana juntara-se, ajudando com cestos, seu riso misturando-se ao canto das ceifeiras. Foi quando Maria apareceu, sem aviso, com um envelope na mão. Beatriz, precisamos falar. Sozinhas. Elas se afastaram para uma cabana de ferramentas, o ar pesado de mosto fermentando. Eu sei de tudo, disse Maria, a voz baixa como um fado chorado. Vi vocês na feira, no Majestic. Ana? Uma funcionária? Isso vai destruir a empresa, o nome da família. O Conselho já murmura, investidores conservadores de Espanha, de Itália. Pense no pai. Beatriz sentiu o sangue gelar. É amor, Maria. Não um escândalo. A irmã riu amargamente. Amor? Em Portugal, amor assim é segredo ou tragédia. Lembra da tia Rosa?
escondida no convento por preferências erradas. Não repita isso. Deixou o envelope, contratos de um possível casamento arranjado com o enólogo de Vila Real para estabilizar alianças. Beatriz guardou o segredo daquela conversa, mas ele corroeu como acidez num vinho jovem. Naquela noite, no terraço da adega, com o odor ao fundo tingido de crepúsculo, ela e Ana brindaram com um copo de Tawny. A que nos outras, disse Ana, num espanhol carinhoso que aprendera em viagens. Mas Beatriz, distraída, deixou cair a taça, eco do acidente na feira. O que há? Perguntou Ana, tocando sua mão. Nada. Só pressão. Mentira pequena, mas a primeira rachadura no vidro de sua bolha. Dias depois, o mal-entendido se instalou como névoa matinal no rio. Ana, trabalhando tarde no ateliê, ouviu fragmentos de uma ligação de Beatriz. Sim, o casamento. Preciso considerar. Para o bem da empresa. Era Beatriz negociando prazos com Maria, mas soou como confissão. Ana congelou, o pincel caindo. Lembrou de sua ex em Lisboa, promessas quebradas por ambição. Correu para o banheiro, lágrimas misturando-se à tinta nas bochechas. Outra vez não, sussurrou. Na manhã seguinte, evitou Beatriz com desculpas vagas, prazo apertado. Beatriz, sentindo afastamento, atribuiu ao estresse da vindima. Mandou flores, lírios, símbolo de pureza ferida. Mas Ana devolveu com um bilhete: não preciso de piedade. Foque no seu futuro. O coração de Beatriz partiu como uma ânfora antiga. Ela mergulhou no trabalho, ignorando e-mails de Ana sobre designs pendentes. A distância cresceu, olhares evitados em reuniões, silêncios onde antes havia riso. Porto, com suas pontes arqueadas como costas curvadas de dor, parecia mais cinzenta. O ápice veio na festa das vindimas, um evento glamouroso na quinta da empresa, lanternas penduradas em parreiras, mesas com queijos e enchidos, um grupo de fado tocando estranha forma de vida. Beatriz, de vestido preto austero, circulava como uma sombra, aceitando parabéns por um contrato assinado. Ana chegara relutante, convidada por colegas, num vestido azul como os azulejos da São Bento. Seus olhos se encontraram do outro lado do pátio, um olhar carregado de mágoa, de perguntas não ditas. Foi Maria quem acendeu o pavio. Bebendo o vinho do Porto, ela se aproximou de Ana num canto. Ele sabe que você é só distração, querida? Beatriz tem responsabilidades. O noivado é iminente. Ana, o copo tremendo, sentiu o mundo ruir. Noivado? Ela disse isso? Maria sentiu cruel. Para o bem da família. Você entende, né? Tradições. Ana fugiu para o jardim, o fado de fundo soando como lamento fúnebre. Lá, sob uma parreira carregada, soluçou não por raiva, mas por amor traído, e quando as histórias de sua avó sobre amores impossíveis em azulejos rachados. Beatriz, alertada por um colega, correu atrás. Encontrou Ana encolhida, o rosto molhado como orvalho em uvas. Ana! O que houve? Ana ergueu-se, olhos flamejantes. Você! Seu noivado. Eu ouvi, vi as flores, piedade para a amante temporária. Eu não sou isso, Beatriz. Não de novo. As palavras cortaram como foices na vindima. Beatriz, chocada, balbuciou. Noivado? É mentira. Maria. Ela quer me forçar, mas eu recusei. Você é tudo. Mas Ana, cega pela dor, empurrou-a a mentiras. Como o vinho que azeda. Acabou.
Correu para a noite, deixando Beatriz ajoelhada na terra úmida, o coração sangrando como uvas esmagadas. A separação foi um inverno prematuro em pleno agosto, frias, implacáveis, com ventos do norte uivando pelas ruas de Porto como almas penadas. Beatriz transformou-se numa ermita na adega, provando barris com a fúria de quem busca esquecimento no álcool. O tawny envelhecido, com suas notas de figo e caramelo, agora amargava na língua, reflexo de seu peito oco. Ignorava chamadas de Ana, deletava mensagens não enviadas. Volte. Foi mal entendido. O trabalho tornava-se escudo, reuniões intermináveis com distribuidores de Madrid, viagens relâmpago a Évora para feiras de enoturismo, onde o alentejano sol não aquecia sua alma. Maria, vitoriosa em sua visão distorcida, pressionava. Veja. Sem distrações, a empresa prospera. Assine o contrato de noivado. Beatriz respondia com silêncios gélidos, mas o veneno da dúvida infiltrava-se. Talvez Ana tivesse razão, talvez seu mundo de poder e tradição não coubesse no amor tão frágil. Ana, por sua vez, refugiou-se em Coimbra, na casa da avó, uma cabana de pedra branca cercada de oliveiras retorcidas como corações partidos. A avó, Dona Elvira, com mãos enrugadas como pergaminhos antigos e olhos que viram revoluções, acolheu-a com abraços de cheira a lavanda e pão de ló. Menina, amor é como azulejo, quebra, mas pode ser remendado com paciência. Ana passava dias no ateliê da avó, moldando argila em placas azuis, cenas de duas mulheres paradas por um rio turbulento, olhares anoitecidos pela distância. As lágrimas salgadas pingavam na massa, dando textura à dor. Noites eram piores, fados de Coimbra tocando em vitrola velha, canções de ausências que ecoavam seu vazio. Porque eu acreditei, murmurava, lembrando o toque de Beatriz, mãos firmes, mas gentis, como vinhas guiando brotos. Rumores espalharam-se como névoa no Douro, navinhas eternas, sussurros da CEO e a designer, que briga feia. Em Coimbra, amigos de Ana especulavam sobre outra decepção amorosa. Maria, astuta, alimentava o fogo, vazava notícias de um noivado iminente para a imprensa vinícola local, um artigo no jornal de notícias com foto de Beatriz ao lado do enólogo, legendado alianças que envelhecem bem. Beatriz, ao ler, sentiu raiva cega. Confrontou a irmã na mansão familiar. Traição, Maria? Você é pior que um vinho falsificado. Maria, impassível, protege você, mana. De si mesma. Esse capricho com Ana vai nos arruinar. Pense na herança. O isolamento de Beatriz aprofundou-se. Sozinha em Foz, via o mar como espelho de sua turbulência, ondas que se quebram, mas voltam. Sonhos a atormentavam, Ana dançando na feira, rindo, depois se dissolvendo em névoa. Acordava suada, o lençol úmido como lágrimas não choradas. Uma noite, cedendo à fraqueza, dirigiu até Coimbra sob chuva torrencial, as ruas de paralelepípedos escorregadios como seu coração. Parou na casa da avó de Ana, luzes quentes vazando pelas janelas como convites. Mas covardia venceu, ligou o carro e fugiu, o limpador de para-brisa batendo como um coração culpado. Enquanto isso, Ana confrontava suas próprias sombras. Dona Elvira, sentada à mesa de carvalho, com uma garrafa de ginginha caseira, contou histórias. Eu mesma amei uma mulher, nos anos 50, numa fábrica de azulejos em Lisboa. Escondidas como moras nas montanhas. Ela partiu para Brasil, mas o amor ficou moldado em cada peça que fiz. Ana, tocada, chorou. E se Beatriz for como ela? Sincera, mas presa? A avó sorriu, sábia. Então lute, menina. Amor português não é para covardes. Inspirada, Ana voltou a Porto, mas o orgulho deteve. Em vez de confrontar, pediu demissão por e-mail, obrigada pela oportunidade.
Busco novos horizontes. Beatriz, lendo, sentiu o chão sumir. Ana indo embora? Sem luta? O outono chegou com folhas avermelhadas caindo como confetes de um casamento cancelado. A Vinhas Eternas lançava nova linha de rosé, desenhada por Ana, rótulos de mulheres entrelaçadas em vinhas, agora ironia cruel. No evento de lançamento, no Palácio da Bolsa, com lustres de cristal e tapeçarias de heróis navegadores, Beatriz discursou com voz firme. Este vinho celebra a essência feminina, a força das raízes e o doce da colheita compartilhada. Mas seus olhos varriam a multidão em busca de Ana, que não veio. Maria, ao lado, sussurrou: bom trabalho. Agora, o noivado. Beatriz ignorou, o copo na mão tremendo. Foi numa noite de novembro, com o vento uvando como violas de fado, que o destino interveio novamente. Beatriz, insone, caminhava pela ribeira deserta, o Douro negro como tinta. Sentou-se num banco de pedra perto da estátua de São João e chorou, lágrimas quentes, portuguesas, cheias de saudade. Ali, uma figura emergiu da névoa, Ana, de casaco longo, cachecol enrolado como escudo. Eu? Vim buscar minhas coisas no ateliê. Mas o porto me puxa de volta. Beatriz ergueu-se, trêmula. Ana, por favor, ouça. As palavras jorraram, o mal-entendido, as pressões de Maria, o amor que a consumia. Eu recusei tudo. Você é minha herdeira, não contratos frios. Ana, olhos marejados, hesitou. Eu ouvi errado, vi sombras onde havia luz. Mas dói, Beatriz. Como um azulejo quebrado. Elas se abraçaram ali, sob a lua prateada, o rio testemunhando. Não beijos, mas um abraço que curava, corações batendo em uníssono, como concertinas afinadas. Vamos remendar, sussurrou Ana. Perguntas? Mas a redenção não viria fácil. Maria, espiando de longe, tramava o golpe final. O reencontro na ribeira foi como um fado interrompido, melancólico, mas prometendo uma estrofe de esperança. Beatriz e Ana caminharam de braços dados pela marginal, o Douro murmurando segredos antigos, luzes dos barcos pesqueiros piscando como olhos cúmplices. Eu fui tola, admitiu Ana, a voz suave como brisa de setembro. Deixei o passado ditar o futuro. Minha ex em Lisboa. Ela me quebrou, mas você me reconstrói. Beatriz apertou sua mão, sentindo a textura calejada de artista, marcas de pincéis, de vida. E eu, cega pela família. Mas o amor não é herança, é escolha. Como plantar uma vinha nova, arriscando a seca. Elas voltaram ao ateliê de Ana naquela mesma noite, o ar ainda carregado de tinta-mosto residual. Ana mostrou esboços inacabados, duas mulheres agora unidas por uma ponte de videiras, simbolizando reconciliação. Beatriz, tocada, pegou um pincel pela primeira vez, traços hesitantes, mas cheios de emoção. Riram da bagunça, tinta azul nos dedos de Beatriz, como anéis de noivado improvisados. Conversaram até o amanhecer, sobre sonhos. Ana queria uma galeria em Porto dedicada a artistas quer portuguesas, Beatriz, expandir a empresa para enoturismo inclusivo, vinhas onde todos fossem bem-vindos. Juntas, prometeram, selando com um beijo casto na testa, como bênção de santos protetores. Dias de reconstrução seguiram, tecidos com fios de rotina amorosa. Manhãs no mercado do Bolhão, escolhendo frutas frescas, figos maduros para Ana, uvas para Beatriz, barganhando com vendedoras de lenços de filó. Almoços em tascas de Gaia, devorando tripas à moda do Porto, rindo de anedotas sobre clientes excêntricos. Tardes no ateliê, onde Ana ensinava Beatriz a misturar cores, azul para a saudade, vermelho para a paixão.
Noites em casa de Beatriz, cozinhando bacalhau com natas ao som de fado contemporâneo de Carminho, vozes femininas que celebravam amor sem amarras. Mas Maria, como uma sombra de lenda morisca, não descansava. Descobrira o reencontro, uma vizinha fofoqueira a vira na ribeira e via nisso ameaça ao legado. Num domingo chuvoso, invadiu o escritório de Beatriz com um dossiê, fotos granuladas delas de mãos dadas, e-mails interceptados de Ana para amigos, mencionando nossa CEO favorita. Isso vai para o conselho se você não parar, ameaçou, os olhos frios como granito do Douro. Pense na empresa. Investidores católicos, bancos conservadores, escândalo afunda navios. Beatriz, furiosa, rasgou as fotos. Você traiu a sangue, Maria. Amor não é fraqueza, é força. Saia, ou eu a expulso da herança. O conflito familiar escalou como uma tempestade atlântica. Maria, ferida no orgulho, vazou o dossiê anonimamente para um blog vinícola, escândalo na Vinhas Eternas, CEO em relacionamento inapropriado. O artigo viralizou, compartilhado em fóruns de Lisboa Faro, com comentários venenosos. Que vergonha para Porto. Tradição jogada no Douro. Beatriz acordou com o telefone tocando, acionistas furiosos, um grande cliente espanhol cancelando pedido. No espelho, via-se pálida, olhos fundos como poços de vinho seco. Ana, ao ler a notícia, correu para a empresa, ignorando olhares dos funcionários. Não ligue para eles, disse, abraçando Beatriz no escritório vazio. Somos mais que fofocas. Como os azulejos que sobrevivem terremotos. Mas o golpe seguinte foi pessoal. Maria, em desespero vingativo, contatou o ex de Ana em Lisboa, a galerista ambiciosa, agora casada, mas ávida por drama. Mandou fotos anonimas, insinuando que Beatriz roubara a Ana de um compromisso passado. A ex, rancorosa, ligou para Ana. Ele? Uma CEO? Cuidado, ela usa você como acessório para modernizar a imagem. Eu sei como são essas ricas. Ana, abalada, duvidou por um instante, ecos do mal-entendido anterior. Confrontou Beatriz numa briga feia no apartamento. É verdade? Você me vê como? Marketing? Beatriz, magoada, gritou. Não. Maria está por trás disso. Ela nos destrói para me controlar. Lágrimas fluíram, acusações voaram como folhas em vendaval. Ana saiu porta afora, para a chuva de Foz, sentindo-se perdida como uma ranchadora sem parceiro. Beatriz, sozinha, afundou no sofá, o oceano rugindo lá fora como sua dor. Ligou para Dona Elvira em Coimbra, número que roubara do telefone de Ana. Senhora, eu a amo. Mas a família... é um monstro. A avó, voz rouca de fadista, respondeu, família escolha, menina. Minha irmã me traiu uma vez, por ciúme. Mas o amor verdadeiro remenda. Vá atrás dela, como São Martinho divide o pão. Inspirada, Beatriz dirigiu sob a tempestade até o ateliê de Ana, batendo na porta encharcada. Ana abriu, olhos vermelhos. Vá embora. Mas Beatriz entrou, tirando o casaco molhado. Não sem lutar. Veja isso. Mostrou mensagens de Maria confessando as manipulações, gravadas numa discussão acalorada. Ana leu, o rosto suavizando. Traição dupla. De sangue e de passado. Elas choraram juntas, abraçadas no chão frio do ateliê, rodeadas de azulejos em branco esperando cor. Perdão, murmuraram em uníssono. O beijo que veio foi de cura, lento, profundo em emoção, lábios se encontrando como peças de puzzle, sem pressa, só presença. Vamos enfrentar juntas, disse Beatriz.
Reescrevemos nossa história. O inverno trouxe neve rara a Porto, flocos dançando como confetes de paz. Elas fortaleceram laços, terapia conjunta com uma conselheira que era em Lisboa, viagens de comboio pelo Douro, parando em quintas para provar vinhos e histórias. Beatriz demitiu Maria do Conselho, mas com compaixão. Cure seu ódio, irmã. Ou perca-nos a todos. Maria, confrontada com sua solidão, começou a rachar, assistiu a um fado sobre redenção, chorando pela primeira vez. A primavera irrompeu no Douro como uma declaração de renascimento, videiras brotando tenros rebentos verdes, flores de amendoeira pintando as colinas de branco nupcial. Beatriz e Ana, agora inquebráveis como uma ponte sobre o rio, abraçaram a estação com projetos conjuntos. Ana assumiu um papel oficial na empresa, não mais funcionária, mas diretora criativa, liderando uma linha de vinhos raízes entrelaçadas, rótulos celebrando amores diversos, inspirados em lendas portuguesas de mouras e cristãs unidas contra o destino. O lançamento, num evento aberto na Quinta, atraiu multidões. Artistas de rua pintando azulejos ao vivo, fadistas quer cantando amor em tempos de cólera e Beatriz discursando de mãos dadas com Ana. Este vinho é para todos os amores que florescem apesar das tormentas. Saúde à coragem. A aceitação veio em ondas. Alguns acionistas resistiram, um italiano conservador vendeu ações, murmurando sobre valores em declínio, mas novos aliados surgiram, investidores jovens de Berlim, enófilos de São Francisco celebrando a onda portuguesa inclusiva. A imprensa, outrora venenosa, virou página. Um perfil no público intitulava As Vinhas do Amor. Beatriz e Ana reinventam o Douro, com fotos delas colhendo uvas, sorrisos radiantes sob o sol. Maria, exilada em Vila Real com o enólogo, num casamento de conveniência que azedava rápido, enviou uma carta trêmula: Eu errei. O ódio era medo da minha própria solidão. Perdoe-me. Beatriz respondeu com um convite: volte para o Natal. Famílias remendam como azulejos. O romance delas amadureceu em camadas sutis, como um vinho do Porto Colheita. Passeios pela Serra de Arga, onde cabras selvagens beliscavam flores silvestres e elas beliscavam queijos locais, compartilhando silêncios confortáveis. Ana ensinou Beatriz a dançar o rancho folclórico, saias rodadas girando em círculos de união. Beatriz levou Ana a Fátima não como penitência, mas como gratidão, acendendo velas por amores guiados pela luz. Dona Elvira visitou Porto, trazendo azulejos personalizados, duas mulheres de mãos dadas sob uma videira eterna, presente de uma avó que sabe de corações partidos e remendados. Mas o drama não terminara. O destino português, caprichoso como o fado, reservava um último teste. Num verão escaldante, um incêndio florestal, comum no norte, alimentado por secas e ventos traidores, ameaçou as vinhas das Vinhas Eternas. Chamas laranjas lambiam as colinas, fumaça negra sufocando o ar como um lamento coletivo. Beatriz, no epicentro, coordenava brigadas, chamadas para bombeiros de Braga, evacuação de trabalhadores, molhando parreiras com mangueiras improvisadas. Salvem o que puderem, gritava a voz rouca de cinzas. Ana, ao seu lado, usava o ateliê como posto de comando, desenhando mapas de evacuação, ligando para voluntários de Coimbra. Não perca as raízes, implorava, olhos cheios de pavor. A noite foi inferno, fogo rugindo como dragão mitológico, sãos vermelhos como vinho derramado. Elas correram entre as fileiras de videiras, mãos unidas, suor e fuligem manchando faces. Um galho em chamas caiu perto, separando-as por um instante, Beatriz empurrada por um barranco, Ana gritando seu nome contra o crepitar. Ana! Corra! Mas Ana desceu, arriscando tudo, puxando Beatriz para cima. Juntas ou nada.
Rolaram para um riacho, água fria apagando as chamas em suas roupas, abraçadas na lama, o coração batendo como tambores de festa virada tragédia. O fogo poupou parte das vinhas, as mais antigas, resistentes como o povo portuense. Mas perdas foram reais, safras inteiras carbonizadas, trabalhadores feridos, um luto palpável. No aftermath, sob chuvas de misericórdia, a comunidade uniu-se, vizinhos de Gaia trazendo pão e vinho, bombeiros partilhando histórias ao redor de fogueiras seguras. Beatriz e Ana, exaustas mas vivas, plantaram as primeiras mudas novas, um ritual pagão cristão, mãos na terra úmida, orando à Virgem e às deusas das colheitas. Isso nos fortalece, disse Beatriz, beijando a testa suja de Ana. Como o vinho que nasce da cinza. Maria, tocada pela notícia do incêndio, voltou, não como inimiga, mas como irmã arrependida. Ajudou na reconstrução, mãos que outrora tramavam agora plantando. Eu via monstro onde havia força, confessou num jantar familiar à mesa com Dona Elvira e pratos de cabrito assado. Perdoe-me. O perdão veio devagar, mas veio, um abraço grupal, lágrimas salgadas como o Atlântico. O outono trouxe colheita modesta, mas simbólica, uvas pequenas, intensas em sabor, batizadas Fênix do Douro. O vinho resultante, rubi profundo, notas de fumaça e mel, vendeu como nunca, história de resiliência atraindo o mundo. Beatriz e Ana, agora públicas em seu amor, posaram para a capa de uma revista, As Guardiãs das Vinhas, com azulejos ao fundo contando sua saga. O ciclo da vida em Portugal é uma roda eterna, estações que giram, amores que florescem e murcham, mas renascem em solos férteis. 2 anos após o incêndio, Beatriz e Ana colhiam frutos além das vinhas, uma vida tecida de fios coloridos, como os cascóis de Dona Elvira. A Vinhas Eternas expandira, um centro de enoturismo em Gaia, com tours guiados por Ana, contando histórias de mulheres nas vinhas desde as romanas até hoje. Galerias parceiras em Lisboa exibiam azulejos de Ana, painéis narrando amores entrelaçados, vendendo para colecionadores que viam neles a alma luz que era. O amor delas, agora maduro como um vintage 20 anos, manifestava-se em gestos cotidianos. Beatriz acordando cedo para fazer ovos mexidos com pão da Vintes, Ana deixando bilhetes em rótulos, beba-me e lembre do nosso primeiro dança. Viagens viraram tradição, primavera em Sintra, onde neblina mística envolvia castelos como véus de noivas, verão nas praias de Algarve, corpos castos banhando-se em ondas turquesas, outono em Trás-os-Montes, colhendo castanhas em festas rurais. Inverno, sempre em Coimbra com Dona Elvira, que agora, aos 82, tecia mantas para a nora que salvou minha neta. Maria transformara-se, divorciada do enólogo, abraçara a solidão criativa, abrindo uma pequena loja de artesanato em Vila Real, vendendo cerâmicas inspiradas nas de Ana. Visitas viraram rotina, almoços onde riam de antigas feridas, brindando com rosé. Você me ensinou que família não é sangue, mas escolha, disse Maria uma vez, olhos úmidos. Beatriz, abraçando-a, sentiu o ciclo fechar, traição perdoada, laços retemperados no fogo da adversidade. O clímax humanitário veio numa noite de São João, 3 anos após o início. A feira pulsava como sempre, martelos tilintando, sardinhas crepitando, manjerico no ar. Beatriz e Ana, de mãos dadas abertamente, dançaram no mesmo local do derramamento de vinho. Desta vez, sem acidentes, só graça, só presença. Ao redor, amigos e família, Dona Elvira batendo palmas, Maria sorrindo tímida, trabalhadores da vinícola aplaudindo. Um grupo de fadistas, convidado por elas, cantou uma peça original, Vinhas de Dois Corações, letra de saudade resolvida em união. Mas o verdadeiro ápice foi privado. Num mirador sobre o Douro, ao pôr do sol alaranjado, Beatriz ajoelhou-se, não com anel de ouro, mas com um azulejo pintado por Ana, 2 mulheres eternas em vinhas. Ana Moreira, você é minha colheita, minha raiz, meu vinho.
Casa comigo? Não por tradição, mas por nós. Ana, lágrimas brilhando como orvalho, assentiu. Sim, Beatriz Oliveira. Em nome de todos os amores que ousaram. O beijo que se seguiu foi o selo, apaixonado, romântico, cheio de promessas, um mundo ao redor, com suas luzes piscando, aplaudindo em silêncio. O casamento, no ano seguinte, foi uma celebração portuguesa pura, na quinta da empresa, sob parreiras adornadas de flores de laranjeira, com azulejos de Dona Elvira como altar. Convidados de todo o país, de fado que eram Alfama enófilos de Évora, dançaram rancho até o amanhecer. Maria foi madrinha, Dona Elvira leu um poema de Sofia de Mel Brainer sobre mares de afeto. Não houve pompa excessiva, só emoção crua, votos trocados em voz baixa, prometendo enfrentar tempestades juntas, como no incêndio. Anos fluíram como o Douro, adotaram uma menina de um orfanato em Porto, batizada Sofia, sabedoria em grego, mas com sotaque portuense. Ensinaram-na a colher uvas, a pintar azulejos, a amar sem medo. Beatriz, suavizada pelo tempo, delegou partes do império, focando em legado humanitário, bolsas para artistas mulheres no norte. Ana abriu sua galeria, azulejos vivos, espaço de vozes silenciadas. Num entardecer de velhice, Beatriz aos 60, Ana aos 55, cabelos prateados como luar no rio, sentaram-se na varanda de Foz, Sofia correndo na praia abaixo. Brindaram com o fênix do Douro, agora raro. Nossa história, disse Beatriz, mão na de Ana, é um fado sem fim triste. Só melodia. Ana sorriu, olhos ainda verdes como vinhas. E continua, amor. Como Portugal, resiliente, apaixonado, eterno. Assim, em terras de azulejos e vinhos, Beatriz e Ana provaram que amor, mesmo nascido em segredos e traições, pode remendar o mundo, um coração, uma videira, uma estação de cada vez. E o Douro flui, carregando suas saudades para o mar, onde todos os rios se encontram.